Bom, hoje dentro da nossa série, que foi interrompida, mas nós voltamos aí agora, vamos dar continuidade direto, né? É a nossa quarta aula. É a nossa quarta aula da nossa série Mentiram para Nós o que não é Evangelho. Então a gente fez uma introdução ao assunto no primeiro vídeo que está no YouTube. No segundo vídeo, nós falamos sobre heresias, sofismas e seitas, né? Na terceira, que eu ainda vou soltar no YouTube, eu fiz aqui na igreja também presencialmente, falando acerca dos falsos mestres, falsas doutrinas e falsas teologias, quem são e como identificá-los. E hoje, na nossa quarta aula, nós vamos começar a entrar no assunto o que de fato é o Evangelho. Então, como a gente explicou no começo, a partir do momento que nós desmistificamos, tiramos a mentira, tiramos o engano, tiramos tudo aquilo que está incorreto dentro do conteúdo, tiramos tudo o que foi colocado na nossa cabeça, principalmente para quem congregou em muitas igrejas, talvez igrejas não sérias, colocaram muita coisa para dentro, e aí quando você vai aprender uma nova informação, aquilo fica misturado com o que já tem. Mas quando a gente tira o que é errado e depois apresenta a boa notícia de uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma verdadeira, se torna muito mais simples aprender o conteúdo. Então é isso que a gente vai fazer nessa manhã. Bom, vamos lá. Nessa aula a gente vai introduzir o assunto ao Evangelho e vamos começar com... A gente vai tratar assim, que o Evangelho tem 3 desdobramentos, basicamente. Evangelho da graça, Evangelho do reino e o Evangelho eterno. Então é um capítulo que se desdobra em 3 partes, para a gente organizar de uma melhor maneira. O termo evangelho vem do grego evangelion e significa boa notícia ou boa mensagem. Correto, pastor Martins? Corretíssimo. Então vamos em frente. Eu vou fazer um ponto aqui e eu gostaria também que o pastor Martins comentasse. É importante ressaltar a diferença de cenário quando a mensagem foi originalmente pregada e vivida pelo próprio Cristo e posteriormente pelos apóstolos. Não é verdade? Porque houve uma diferença entre a pregação de Cristo e a pregação dos apóstolos. Cristo viveu e pregou a mensagem que ele trazia. Já os apóstolos pregaram acerca de Cristo, correto? Justamente. E é o que nós fazemos hoje. Nós não andamos com Cristo, mas vivemos com Cristo. E pregamos o Evangelho, as boas novas de Cristo. Então, você é um talmidim, um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Exatamente, nós damos continuidade ao trabalho que os apóstolos iniciaram. Eles basearam a sua mensagem na mensagem que Jesus pregava e conectaram com a sua vida. E aí nós temos a mensagem bíblica que carregamos até hoje, que basicamente foi depois pregada pelos apóstolos. Eu gostaria, como eu falei aqui, você vai entender uma coisa interessante. Toda vez que Jesus, como ele viveu e pregou a mensagem, toda vez que ele fazia algo, você via a expressão no texto bíblico. E fez aquilo para que se cumprisse aquilo. E eu gostaria de dar um exemplo que se encontra em Mateus 4,12. Se você for abrir, você pode abrir. Se de repente não der tempo, você anota sempre a referência para você depois fazer a conexão ao estudo. Depois você pode ver o vídeo com mais detalhes. Mas vamos ler Mateus 4,12 ao 17, que é um exemplo do que a gente está falando aqui. Ok? Pastor Martins. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bom. Então você vê a conexão nesse ponto. Cristo, no seu caso, ele não só pregou, mas ele pregou e viveu a mensagem. Então ele era
o verbo realmente em ação, era a história sendo escrita naquele momento. Já os apóstolos, na sua missão, que começou, primeiro eles passaram um tempo com Jesus, aprendendo, mas a sua missão de fato, ela começa após a subida de Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo, e foi pregar com base no que havia acontecido, explicando o Antigo Testamento, agora com o cumprimento de todas as profecias em Jesus, dando início ao Novo. Então houve essa conexão aqui dentro dos sermões. Eles explicavam todo o Antigo Testamento, eles desembarcavam, todo esse rio ele corria para Jesus. Então tudo isso ele desembocava ali em Jesus, entende? Então eles conectaram a mensagem e aí fizeram o que a gente chama hoje de Novo Testamento, que foi escrito para nós. Então foi essa junção das histórias ali, das profecias se cumprindo em Jesus. E com base na temática do nosso estudo, que visa esclarecer o que não é evangelho, fazendo a apresentação clara do mesmo, temos que repudiar qualquer pessoa ou ensino que traga uma doutrina que diminua a pessoa de Cristo e toda a sua obra. Justamente, querido, porque Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é a primazia, ele é a essência, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que difere isso aí é quando uma pessoa chega e fala contra o Evangelho de Cristo, fala contra Cristo. E nós, como servos do Senhor, temos que estar prontos a defender. Veja só, lá em Hebreus, capítulo 4, verso 14 e 16, vai dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Nós vamos mexer na Bíblia, irmãos. O crente tem que conhecer a Bíblia. Se não quer isso, nem venha para a escola, né? Vamos lá. Porque o que nós estamos fazendo aqui? A igreja hoje tem o sacerdote, que é o pastor. Só que acima do pastor tem o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Veja só o que diz no capítulo 4 de Hebreus, verso 14 até o 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós vemos isso, irmãos, nós temos que saber que tudo que fazemos é por Ele, tudo que temos é dele, e tudo que nós realizamos é por Ele. E quando nós temos como base Jesus como sumo sacerdote, nós respeitamos a hierarquia que vem abaixo dele. Por quê? Porque nós temos base que Cristo é o sumo sacerdote. Porque lá no tempo antigo tinha o sacerdote que oferecia sacrifício. E nós aqui temos o nosso sacerdote que oferece sacrifício. Ele ora, ele jejua, ele intercede, ele busca em favor da igreja. Mas o nosso sacerdote aqui não pode ser superior ao sumo sacerdote. O que acontece? As pessoas se equivocam, tirando a primazia de Cristo e centralizando nos pastores. Aí, aonde há uma inversão de valores. E essa inversão de valores tira a autoridade máxima, que é Jesus Cristo. Exato. Eu vou fazer aqui um resumo da mensagem bíblica trazida pelos apóstolos.
basicamente era o seguinte: Jesus é o Filho de Deus, que foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e se deu pelos nossos pecados. Morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, tem todo o poder nos céus e na terra, está ocupado agora, trazendo o reino vindouro, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e ele convoca todos os homens para que se arrependam de seus pecados e creiam nele para a salvação. E caso contrário, enfrentarão a ira de Deus no inferno, no largo de que arde em fogo e enxofre. Essa é a mensagem bíblica. Qualquer coisa a mais ou a menos é uma falsa doutrina e por nós deve ser combatida através da palavra, pelo Espírito Santo agindo em nós com frutos e dons. Essa é a mensagem bíblica, irmãos. Esse é o ponto-chave desse estudo. Os pregadores modernos em suas doutrinas têm distorcido o Evangelho ou não o têm pregado completamente. E para um ouvinte disperso parece inofensivo, mas para alguém que prega salvação sem mudança de vida, como foi lido no texto, ele está condenando aquela pessoa. Como falei alguns domingos, não há razão para crer que alguém está sendo salvo se o mesmo não estiver sendo santificado. Salvação gera santificação, e sem ela ninguém verá o Senhor. Você precisa compreender isso. Para amarrar esse raciocínio, se você acha isso exagero, vamos à Bíblia. Eu vou amarrar meu raciocínio em 2 textos, para que você possa ver essas 2 declarações embasadas biblicamente. Primeiro, Hebreus 12:14, como a gente já está em Hebreus. Hebreus 12:14, eu vou ler aqui. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você observa aqui a declaração que eu fiz aqui embaixo. Não há razão para crer que alguém está sendo salvo ou foi salvo se o mesmo não estiver sendo santificado. Então, sem santificação, o escritor de Hebreus diz que ninguém verá o Senhor. Então não há razão para crer nisso. E diversos outros textos em base de raciocínio. E o segundo texto que eu vou ler é a segunda carta de João. Só tem um capítulo, né? Do versículo 9 ao versículo 11. Vai lá na sua Bíblia, no finalzinho, vai em Apocalipse e volta para as cartas de João. Segunda João, versículos 9 e 11. Segunda carta de João. Do 9 ao 11? Isso. Os irmãos acharam aí? Vai lá, Apocalipse. Apocalipse vai voltando, volta 2, 3 livros. Escola bíblica é isso, irmãos. Aprendizado é isso. É aprender a mexer com a nossa ferramenta. A ferramenta do cristão é a Bíblia. Eu gosto muito, irmão, de usar esse tipo de Bíblia aqui, ó, sem aqueles marcadores na lateral. Por quê? Você entende onde que estão os textos, entendeu? Você consegue começar a assimilar onde que está cada livro. E é bom você usar, às vezes, uma Bíblia só, pelo menos por ano. Usar uma Bíblia só, porque você se familiariza com ela, você faz anotações. E aí ela fica, é a sua ferramenta do dia a dia. Fica muito mais prático você. A minha está bem velhinha aqui, eu tenho várias. Mas essa daqui é a que eu uso há muitos anos, então ela está toda arriscada, toda anotada. Eu gosto muito disso. Então, 2 de João, só tem um capítulo, né? Versículos 9 ao 11. Você pode ler, Martins? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Deixa eu ler só o 9 na minha tradução, que ela vai embasar melhor o que eu quero trazer aqui. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então você vê que o escritor nessa tradução ele fala,
todo aquele que vai além da doutrina. E esse é o ponto que eu quero trazer com vocês. Precisamos entender que o amor a Deus significa obedecê-lo em tudo o que diz na sua palavra. Não podemos diluir o evangelho, entende? Não podemos diluir o evangelho e o amor a Deus simplesmente ligando ele a sentimentos e pensamentos humanos. Não é como eu me sinto em relação a algo, é o que a Bíblia diz sobre aquilo. Então a gente não pode aumentar, diminuir e diluir o evangelho, fazendo ele o quê? Ligando o evangelho às nossas reações e sentimentos humanos. Eu estou me sentindo assim, então quer dizer que o Espírito está agindo em mim acerca desse ponto? Espera, irmãos, o que a Bíblia diz a respeito? A gente tem muito essa ilusão acerca de muitas questões, por exemplo, acerca da salvação dos nossos irmãos. É claro que nós não podemos julgar a salvação, Deus é quem sabe, mas simplesmente porque você vê uma pessoa chorando, você fala, Deus está trabalhando naquela pessoa. Não, literalmente. Talvez ela está só com remorso acerca de algo e a mensagem trouxe memória acerca daquilo que ela errou, daquilo que ela fez de incorreto, e aquilo trouxe remorso a ela, e por isso houve pranto, houve choro, houve ali naquele momento realmente lágrimas. Mas não quer dizer que foi o evangelho transformando ela, talvez foi remorso, talvez foi dor, talvez foi culpa. Interessante, meus queridos e amados irmãos, é que remorso é diferente de arrependimento. Sim. Nós temos um texto básico e nós temos um discípulo básico que traz como base um grande ensinamento para nós. O pessoal fala assim, Judas se arrependeu, se ele se arrependesse, ele poderia ser salvo. Mas eu creio ali, à luz do texto, que ele não se arrependeu. Porque se ele estivesse arrependido, ele teria ido até Cristo. Ele teve remorso. Por quê? Porque ele confiou na sua capacidade intelectual, ele era um tesoureiro, ele sabia dos ritos judaicos, sabia o que poderia acontecer, que haveria de se libertar alguém, e ele chegou e falou, não tem culpado, Jesus não tem culpa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ao sacerdote, vendo por 30 moedas, vão ver que ele não tem pecado, não tem culpa, vão libertar. Só que quando ele viu que o povo começou a dizer, liberte Barrabás, porque Pilatos lavou as mãos e deixou para que o povo decidisse, bateu nele um remorso. Bateu nele um remorso. E ele foi até os sacerdotes e falou assim, está aqui o dinheiro. E os sacerdotes, conhecendo do que haveria de acontecer, falou, não, isso aqui é seu. Eu não quero esse dinheiro com o preço do sangue de um inocente. E Judas foi, pegou essas 30 moedas e jogou. E até os dias de hoje, aonde ele jogou essas moedas, é chamado campo de sangue. E ele é murado, todo murado, e não há habitação nenhuma lá. E aonde que Judas se enforcou. Então ele não teve o arrependimento, ele teve o remorso. Aí você fala assim, mas pastor, o que você quer dizer com isso? Nós como cristãos temos que nos arrepender para que a graça de Cristo venha nos libertar. Aí eu tenho remorso. Eu choro, eu isso, aquilo, mas eu volto à velha prática. Isso não é arrependimento. Essa é a diferença, né? Entre mudança e arrependimento e remorso. Essa é a diferença. Basicamente, o arrependimento ele resulta em mudança de comportamento. Principalmente, é a principal característica de arrependimento sincero. Então, como eu disse aqui, não é como eu me sinto em relação a algo, mas em sim como a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito daquilo. E lendo, interessante que lendo toda a carta de 2 João, temos um versículo que ele embasa justamente isso. Vamos ler 2 João, os versículos 5 e 6. Olha o que diz o texto.
É só você olhar, visitar a Bíblia aí, 5 ao 6. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escreve mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, olha só, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Ou seja, olha o 6. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Então, de acordo com 2 João aqui, o amor é andar segundo os mandamentos. É o que significa amar. Agora, se você voltar comigo, só para dar contexto aqui, volta aí algumas páginas para a primeira carta de João. Só voltar 2 páginas aí. 1 João capítulo 2, do 1 ao 6. 1 João capítulo 2, do 1 ao 6. 2, do 1 ao 6. Isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo todos do mundo. E nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. E só para dar mais contexto aqui, eu vou ler rapidinho. Evangelho de João 14, 15, versículos 15 e 21. Observe aí, Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento. Se vocês me amam, versículo 15, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então o amor aqui está exatamente implicado nesse ponto de conhecer e guardar. E a partir disso, Cristo se manifesta em nós. Então, basicamente, isso é muito duro, irmãos, de você falar, mas é uma realidade. Ah, Rony, eu não conheço, eu não tenho nada acerca da... Esse é o grande problema, irmãos. A gente vai chegar nesse ponto já já, com as igrejas com baixo nível de ensino. Às vezes, elas fazem sinceramente, é duro dizer isso, mas às vezes elas estão fazendo um desserviço. Ah, é melhor ter igreja do que um bar. O pessoal usa essa expressão. Mas e aí? E se aquela igreja não tem a Bíblia aberta? É só loucura ali dentro. Você acha que ela está fazendo algum serviço ao reino? Eu trabalhei por muitos anos em várias igrejas. E igrejas que não tinham a Bíblia aberta, a gente via muito mais problema do que solução. Pessoas que vinham, às vezes, com algum embasamento bíblico, eu não sei como permaneciam, mas com algum embasamento, elas ainda conseguiam se nortear. Agora, as pessoas que eram convertidas ali dentro e não passavam por nenhum discernimento, nenhum discipulado, nada, não tinham nada disso daqui, elas viviam a vida na loucura com base nos seus sentimentos, achando que era Deus, colocando Deus para justificar os seus maus atos. Então você imagina a loucura de alguém estar errado e pelo sentimento achando que é Deus, justificando aquilo como certo. O problema é que a teoria da axiologia, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu estou sentindo. O achismo, né? Eu estou sentindo, eu acho que é Deus. Cara, isso dá um problema terrível. Dá sim. Dá sim, porque é aquilo. Ó, veja só. O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é Jesus Cristo. Os irmãos concordam? Por que vocês foram salvos? Foram salvos pela palavra do pastor? Por que você foi salvo? Unicamente pela graça. Mas seu pai é pastor. Ué. Ele
simplesmente lançou a palavra, verdade, bíblica, e o Espírito Santo te convenceu. O que acontece? A graça te alcançou. Veja só, Jesus Cristo, é por isso que nós temos que ter como base Jesus Cristo. Nós aqui somos só instrumentos nas mãos do Senhor. Aí você fala assim, mas pastor, é só você, é só o pastor, é só o presbítero, é só o diácono. Não, todo aquele que confessa Jesus Cristo e tem base bíblica e é ensinado a pregar o Evangelho, anuncia o Evangelho, em tempo e em fora de tempo. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Não se mantém distante, nem alienado do ser humano. Jesus Cristo não está distante de você. E Ele também não está alienado, Ele não se aliena às nossas fraquezas, às nossas necessidades. Ele está pronto a servir e Ele está pronto a te ouvir. Só que nós temos que ter um culto racional. Um culto a qual nós vamos aprender paulatinamente, passo a passo, o que é ser servo do Senhor. O que é ser alcançado pela graça. Pela graça eu fui transformado. Pela graça você foi transformado. Pela graça o Jailton foi transformado. Pela graça a pastora Meuri foi transformada. Pela graça o irmão Gilmar foi transformado. Pela graça a irmã Alessandra foi transformada. Pela graça o Cristiano está sendo transformado. Pela graça a Evelyn está sendo transformada. Então o que acontece? Quando nós não ensinamos, vira uma balbúrdia. Todo mundo é de todo mundo faz o que quer. E aí quando todo mundo faz o que quer, como é que nós vamos anunciar a graça de Jesus? As pessoas olham em nós e nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Está aqui no texto, né? Está aí no texto. Versículo 5 do anterior que a gente leu. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ponto. Então, você leva a marca de Cristo. Você leva Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta: como nós estamos levando Jesus Cristo? Vamos em frente aqui. Como eu falei, não podemos viver refém dos nossos sentimentos, mas sim viver pelo que a palavra determina. E voltando ao ponto inicial, daqueles que têm tirado, acrescentado e diluído o Evangelho, podemos ver as consequências na atual geração, principalmente, irmãos, na juventude. Principalmente na juventude. Eu vou citar um caso recente, e a ausência de aplicação bíblica coerente, sem ser desrespeitosos, mas só mostrando como essa geração tem interpretado de forma equivocada e inadequada as Escrituras. E eu gosto dessa questão de forma contemporânea, você citar os casos, porque a gente traz luz à palavra, você consegue contextualizar isso no seu dia a dia, e aí você consegue mudar a sua forma de pensar acerca das coisas. Quando você vê uma situação contemporânea, você passa a ajustar o Evangelho e você vê ele fazendo sentido e a mensagem fazendo sentido na sua vida, no seu dia a dia, porque você começa a pensar com o Evangelho. Então, por exemplo, quem acompanhou aí o caso daquela cantora que casou e em 3 meses separou? Quem viu falar do caso? Pois bem, para quem não ouviu, uma cantora bem conhecida aí no gospel, digamos assim, casou e separou em 3 meses. Ambos se diziam cristãos. Até onde se sabe, não houve razão bíblica para o divórcio. Quais são as razões bíblicas, Martins? Adultério. Ou morte. Ou morte, né? Não houve agressão, até onde a gente sabe, que seria a tentativa de morte, acabar o acordo mais cedo, biblicamente falando. Alguns teólogos discordam dessa questão da agressão. Eu, particularmente, acho que quando há agressão física... Já faltou o respeito, né? Já não há mais um casamento a partir do momento que você vai para o confronto físico. Eu parto desse ponto.
Mas enfim. Não esqueceram também que a agressão verbal é grave. Sim, sim. Mas muito biblicamente grave. falando, Biblicamente falando, adultério ou morte. adultério ou morte. São as razões bíblicas para a separação aí de um casamento. E mesmo assim, há a jurisprudência para você, o texto lá, eu não me recordo agora a referência, fala que há o divórcio por causa da dureza de coração. Então tem essas questões, há reconstrução e reconciliação. Mas há uma amostra clara de mundanismo no seu conceito de liquidez conjugal. O que eu quero dizer com isso? Não deu certo? Separa. Isso é um conceito mundano de liquidez conjugal. Ou seja, é o mundanismo enraigado na mente de um cristão, ou que se diz cristão. E esse conceito, não deu certo, separa, você vê que ele estava lá fora. Aí você fala, lutamos tanto para dizer que para falar que o mundo não entrasse na igreja, aspas. E ele entrou da sua pior forma. Às vezes a gente perdeu muito tempo tentando olhar para a parte estética da questão do mundo entrar na igreja, enquanto isso ele estava entrando na sua pior forma, por baixo do tapete, né? Exatamente, no conceito e na mente dos cristãos. E você vê isso nesse caso, por exemplo, os dois fizeram votos diante de Deus. Ela disse que a decisão partiu dele. Se o mesmo não era cristão o suficiente, ela deveria ter percebido isso em 2 anos de relacionamento. Você não concorda comigo? 2 anos não é tempo para você ver que não havia... Numa geração onde não é pregada a verdade, esse é o resultado. Porque as pessoas não resistem às dificuldades e não decidem amadurecer juntas e resolver os seus problemas, como é num casamento. Então, para pessoas que se dizem cristãs, que entraram pelas portas da fé e casaram-se por essas portas, dizendo que estavam nesse caminho, não defendendo o comportamento de um jovem imaturo ou mundano, mas de acordo com ela, as causas, né? Machismo, ciúmes ou tentativa de controle, não dá respaldo para a separação, biblicamente falando. É aí onde entra a questão do choque, e de você crescer, de você buscar ajuda, sabe? Bota aquela questão velha, bota aquele monte de padrinho, bota pastor, bota família para fazer aquele casamento bonito, entende? Na hora que a coisa aperta, será que não houve dentre aquele tanto de gente alguém para direcionar, para aconselhar? E não julgando de um lugar privilegiado. A gente só está pegando a narrativa da moça e aplicando contextualização bíblica, para a gente ver se faz sentido ou não. Por quê? Porque aquela pessoa se diz cristã e tem gerado influência na nossa geração. Então a gente tem que fazer a análise correta. Isso é um caso claro de mentalidade mundana e anticristã em pessoas que se dizem da fé. Entende? É uma mentalidade anticristã. O fato dela não ter dito toda a verdade, se não é responsável pela separação, como disse, diante daquela narrativa frágil, biblicamente falando, gera influência que pessoas que passam pela mesma dificuldade e vão tomar o caso como jurisprudência. Ou seja, se fulano é de Deus e fez isso, deve ser o certo. Então eu posso fazer. Você consegue entender uma pessoa com milhões de seguidores nas redes sociais? Hoje em dia a gente vive na época do Instagram. Então, quanto mais se tratando do conceito bíblico de cristão, digamos assim, no meio cristão, no meio gospel, se tratando de uma pessoa que tem aí milhões de seguidores nas redes sociais, as pessoas sem o conhecimento adequado associam aquilo a, se ela está com esse sucesso todo, com esse conhecimento todo, então é de Deus. E aí tudo que a pessoa faz vira doutrina, irmãos. Essa pessoa escreve, canta, coloca para todo mundo ouvir. Então, tudo isso vira doutrina. E as pessoas tomam a vida dela como jurisprudência, em termos de conceitos aí judiciais, para justificar seus atos. Se ela fez, então está correto. Se ela fez, é o certo. E aí é onde está a questão. O problema também é usar o texto bíblico como base na separação isoladamente, como ela fez, sem o respaldo bíblico central sobre aquele tema. A Bíblia dá respaldo, e nós citamos acima, acerca da separação. E ela usou o seguinte texto, 1 Coríntios 13, ela diz acerca do 4. Peraí, vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos ser bereanos. Vamos ver o que diz o texto. 1 Coríntios... capítulo 13, versículo 4. 13, 4. Isso. Vai lá.
Vamos ver o que diz a Bíblia. Carta à Igreja de Corinto, primeira carta, né? Capítulo 13, versículo 4. Ela usou um trecho desse versículo para explicar a situação. Só que ela não usou o capítulo todo. E a gente tem que fazer uma análise correta das coisas. 1 Coríntios 13, 4 diz assim: o amor é paciente e bondoso. Ela usou essa expressão aqui. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. E citando apenas mais 2 versículos do mesmo capítulo, nós vemos a incoerência. Vai lá no versículo 7 e depois no 13, olha o que diz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Volta no 7. O amor tudo sofre, tudo sofreu? O amor tudo crê, tudo creu? O amor tudo espera, esperou em 3 meses? Tudo suporta, evidentemente não suportou. Você vê, você não pode, irmãos, pegar o texto bíblico, usar um trechinho lá em cima. O amor não arde em ciúmes. Cara, o texto não termina ali. Lê o capítulo inteiro e você vai ver que o verdadeiro texto bíblico está ali embaixo. É todo um conceito. Você não pode pegar um trecho isolado. Se for assim, a gente vai achar a margem na Bíblia para tudo. Como você sempre fala. Você pega qualquer texto e você vira uma heresia, você vira uma doutrina aí. Tem igrejas malucas aí que se formaram com base em trechos isolados. Há muitos anos atrás virou, acho que foi no Fantástico, né? Virou um caso de comédia nacional para os cristãos. Aquele cara que pegou a mulher do irmão, aquele pastor que pegou a mulher de um... Abriu uma igreja, pegou a mulher de um irmão lá da igreja e mostrou o texto, embasando o comportamento dele. Aí a repórter desmascarou o cara em rede nacional. Pô, pastor, peraí, não tem uma vírgula aqui no texto? E aquela vírgula fazia diferença no sentido do texto. Aí o cara ficou, então, a gente tem que olhar isso aqui direito, assim, em rede nacional. Que imagem isso traz, irmãos? Então, como está no texto aqui, não suportou. E só para fechar esse ponto, e a gente voltar ao assunto geral, o problema são pessoas que têm influência e têm doutrinado uma geração errado com o seu mau exemplo, como eu disse. Não poder, aí você pode falar para mim, Rony, a gente não pode usar pessoas, temos que usar a Bíblia para exemplificar situações. E a Bíblia não faz isso? Faz. A gente prega da salvação, estudo, tudo na base na vida de pessoas que escreveram os textos. A gente usa a vida delas como exemplo. Aí na hora de cantar, na hora de pregar bonito, a gente fala que a gente é Atos 29, que a gente é a continuação das Escrituras, que a gente é a nova geração, a geração do arrebatamento. Mas na hora de usar a sua vida como exemplo, não pode, irmãos? Que hipocrisia é essa? Quer dizer que na hora de cantar, de escrever canções, é Deus, é a Bíblia e as situações. Mas na hora de usar a sua vida do outro lado, apontando uma narrativa frágil biblicamente falando, a gente não pode fazer isso? Esse é o problema de uma geração que tem doutrinado outra geração errado. Quer conhecer a Bíblia? Conheça como um todo. Quer utilizar ela? Utilize ela na sua verdade. Não use ela como justificativa para as suas más decisões ou para as suas falhas. Eu vou me justificar pela Bíblia. O pessoal usa muito acerca de Davi, né? Gosta muito de usar Davi. Davi errou, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Então pague o boleto que Davi pagou. Quer pagar o boleto que ele pagou? Você conhece a história dele? Morte, perseguição, a destruição do reino, da casa ali. E o mais importante, ele reconheceu tanto o erro dele, que no Salmo 51, verso 10, ele fala assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Interessante, irmãos, que Deus ele é Espírito. E nós falamos tanto de Deus, falamos tanto de Jesus, falamos tanto do Espírito Santo. Mas para Davi ter falado isso, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, eu aqui imagino o sofrimento e a angústia de alma que ele teve, para ele declarar isso: não retires de mim o teu Espírito Santo. E hoje as pessoas não sei se é só hoje, mas é de tempos em tempos, porque a gente fala muito dessa geração. Mas em gerações passadas também se pervertia
o Evangelho. Também se deturpava o Evangelho. Também falavam-se mentiras. Também criavam-se seitas. É o que a gente está dizendo, está escrito aqui, né? Está escrito aqui. Está escrito aqui. É uma continuidade, é uma repetição. Por quê? Porque nós ainda não vencemos. Nós estamos vencendo. É diferente. Nós ainda não vencemos. Nós estamos vencendo. Mas vencendo como? Com Cristo. É Cristo, através do Espírito Santo, que capacita cada um de nós. Você pode ser intelectual, você pode ser PhD, você pode ser o que for. Mas se o Espírito Santo não tiver em você, não é a manifestação do dom do Espírito. O cristão ele tem que saber que o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo testifica quando você faz algo de errado. Você sente uma opressão. Ou eu estou falando alguma coisa que não condiz com os irmãos aí. Quando os irmãos sentem alguma acusação, como é que os irmãos ficam? Ficam felizes? Constrangidos. Então, há uma ação eficaz do Espírito de Deus. Por quê? Porque nós estamos falando que Jesus Cristo mudou a nossa vida. Jesus Cristo entrou na nossa casa. Jesus Cristo entrou na nossa vida. E como é que eu posso falar de Jesus Cristo se não há mudança? Exatamente. Aí é onde é que a gente embasa a questão do raciocínio da prática contínua do pecado. O cristão peca, mas como a gente sempre fala, é um acidente, é um erro de percurso, é um deslize, é uma queda. A vida contínua no pecado, a iniquidade, a prática contínua, a vida de pecado, não partilha de um pensamento cristão. Porque se o Espírito Santo ali te toca toda vez que ele assinala o sinal vermelho, te alerta antes mesmo do pecado. Agora você imagina você viver em pecado. De duas uma, ou você é extremamente obstinado e o Espírito Santo está martelando o tempo todo, o dia inteiro em você, sendo que você está vivendo em pecado, ou simplesmente é mais fácil crer que ele não está aqui. Eu partilho da segunda opção. A pessoa que vive obstinamente no pecado, eu partilho do pensamento que ela não está aqui. Até porque as trevas não se misturam com a luz. E há também eu já vi muita coisa sobre o livre-arbítrio. E o único livro que fala literalmente sobre o livre-arbítrio é a Bíblia. É o direito de você escolher. É o direito de você fazer o que você quer. E quando nós fazemos isso, também nós vamos ter que pagar as consequências do que nós fazemos. Porque é lei da física, toda ação tem uma reação. E é lei da semeadura. Se você plantar abóbora, você não vai colher melancia, você vai colher abóbora. Eu sempre gosto do exemplo da questão é como se você estivesse num restaurante. E aí você passa a noite consumindo. Mas uma hora a conta vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E basicamente, irmãos, dentro da questão da graça, a questão a questão da graça é o seguinte: é que Jesus chegou no final do seu jantar, naquela noite. Pode ir tranquilo, filho. Pode deixar que eu pago. Sabe aquele amigo gente boa? Puxa a carteira na hora e fala: não, hoje é comigo. A questão é, quando não há graça, quando não há Jesus, você vai ter que pagar o boleto. Essa é a questão, por exemplo, imagine-se, de pessoas que vivem obstinamente no pecado e têm tido êxito terreno, têm tido sucesso aparente nas coisas da terra, e por esse sucesso aparente, ela acha que é a aprovação de Deus. E aí é um grande perigo a pessoa incorrer nesse erro, porque ela acha que nem tudo que está dando certo dará certo para sempre. Então ela acha que porque ela está vivendo ali e aparentemente não está nada dando errado, Deus está me aprovando. Por mais que haja um comportamento deplorável. Só que uma hora o boleto vai chegar, irmãos. Uma hora a conta vai ter que ser paga. E nessa hora não há vítimas e nem coadjuvantes. Você querendo ou não, assumindo ou não, o boleto é seu. E o boleto será pago. Então é importante ressaltar esse ponto. Mas voltando à temática central da aula,
Eu só dei esse exemplo para você ver no cotidiano o que a gente está aplicando. Você vê que não é história, não é simplesmente uma narrativa falha, mas o que a gente está falando tem sentido na vida das pessoas. E quando você pega isso na sua vida, na vida de irmãos próximos, você vê as situações parecidas. Mas quando você pega um caso desse que tem repercussão nacional, você vê que o que a gente está falando aqui faz sentido com base naquilo. Mas voltando à temática central, ainda na introdução ao Evangelho, vamos lá. Eu preciso crer que Deus já solucionou o problema do pecado causado pelo homem. Eu preciso crer que Deus já solucionou o problema do pecado causado pelo homem. Se vem aí uma boa notícia, quer dizer que existia e ainda existe uma má notícia. Todos os problemas humanos são sintomas. A causa é a separação com Deus. Então, todos os problemas da humanidade são simplesmente sintomas. Qual é a causa? O pecado original, a separação no Éden, que gerou todo esse boleto que nós pagamos hoje em dia. Se nós entendermos isso e ligarmos ao Evangelho, que é a boa notícia acerca da remissão perante o Pai, por meio da graça, então entenderemos que o problema foi resolvido. Então, se você entende que problemas ali são todos sintomas da causa da separação com Deus, e a separação com Deus foi resolvida por meio da graça e da remissão perante o Pai, diante do sacrifício de Cristo, e houve essa religação, você entende que o problema foi resolvido. Esse é um fato consumado, é uma boa notícia de algo que eu preciso apenas crer, me entregar e desfrutar de tudo aquilo que a obra salvífica de Cristo me proporcionou. Vamos ler agora o capítulo 5 de Romanos, e eu gostaria de ler esse capítulo inteiro, para que nós possamos aí embasar essas declarações que eu fiz. Você pode ler, Martins, por gentileza? Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 21. Acompanha na sua Bíblia aí, que ele vai amarrar esses pontos das declarações que eu fiz aqui. Essa é a questão, queridos, dentro de um ensino, dentro de um sermão, dentro de um pensamento bíblico. O que você fala precisa estar conectado a textos. Todos acharam aí? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo mais nós, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas a graça de Deus é o dom pela graça que é
de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, mas por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito, mas o que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, além, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Texto maravilhoso. Então, irmãos, você vê baseado aqui nas declarações, como eu fiz acima, eu preciso crer que Deus solucionou o pecado causado pelo homem. Aí você observa no texto, por um só homem veio o pecado e com ele é morte. E por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça e muito mais abundância. Entendeu? Então você vê que esse texto está amarrado aqui ao raciocínio. Então a gente precisa crer. Isso é um fato consumado, a boa notícia de algo que já foi feito. Então vamos aqui em frente. O Evangelho, ele fala de como Deus nos salvou. O Evangelho fala de como Deus nos salvou, ou seja, por meio de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Como nós somos salvos? Por meio de Cristo. E do que Ele nos salvou? Do que Deus nos salvou, irmãos? O que mais? O que mais? Fala aí. Da morte. O que mais? Vamos lá, irmão. Vamos fazer um leilão aqui. Dou-lhe uma. O que mais? Só da morte? Olha, se quiser só retomar aqui, olha por gentileza o versículo 9. Você vai ver do que Deus nos salvou. Do que está escrito aí? A ira. De quem era a ira? Então Deus nos salvou dele mesmo. Ai, ai. Então, irmãos, o Evangelho fala de como Deus nos salvou por meio de Cristo e do que Ele nos salvou, da sua própria ira. Cristo se tornou o alvo da ira de Deus para que nós fôssemos salvos. É como eu exemplifiquei aqui no começo, a questão do jantar. Ele, não é que havia um canhão apontado sobre a terra. Não é que o canhão deixou de ser disparado. Você tem que entender esse raciocínio. Cristo colocou na frente. Então, o canhão estava apontado para a sua vida. E ele foi e entrou na sua frente. Rony, com base nesse raciocínio, então, todos estão salvos? Antes de eu entrar nesse ponto, a gente vai só finalizar aqui. Então, vamos lá. E do que ele nos salvou da sua própria ira. Então, todos já estão salvos? E agora eu gostaria de ler João 3, 16 ao 18. A gente usou isso em uma das aulas. João 3. 16 ao 18. Texto extremamente conhecido, o 16, mas nem todos leem o 17 e o 18. Os irmãos sabem de cor e salteado qual é o versículo 16 do Evangelho de João. Vamos ver se os irmãos conhecem os seguintes, né? Vamos, qual que é o 16 aí, irmãos? Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Agora vamos para o 17, para a gente ver que interessante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Até aí tudo bem. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, o canhão foi disparado, Rony,
Ele tomou o tiro por todo mundo? Não, o texto está condicionado. A fé e a crença nele. Aí, nesse ponto, muitos incorrem na seguinte questão. Se é crença, eu acredito em Deus. Então eu estou salvo? Eu falo que uma crença verdadeira, ela é determinante. Ela traz mudança de vida. E só para exemplificar esse texto aqui, esse pensamento, abra a sua Bíblia aí na carta de Tiago, irmão do Senhor, capítulos 2, versículos 17 a 19. Carta de Tiago, 2, 17 ao 19. Martins vai ler para a gente. Carta de Tiago, capítulo 2, 17 ao 19. Então vamos acelerar aqui, porque o tempo está... Tiago 2, 17 ao 19, você pode ler? Vou ler. 2, 17, 19. 2, 17 e 19. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Você vê que uma pessoa simplesmente acreditando, o escritor aqui, Tiago, ele comparou os demônios. Eu acredito em Deus. Muito bom, os demônios também. E tremem ainda. Nem todos os homens tremem. Eles pelo menos tremem. Você consegue compreender? O evangelho... Só vamos finalizar esse ponto, depois eu continuo aqui. Mas a fé, a crença, ela é, como eu falei, ela é determinante. Que nem a gente falou aqui. O acreditar, ele resulta... a fé, ela resulta em crença. A crença, ela resulta em comportamento. Eu ajo com base naquilo que eu acredito. É simples. Se eu acredito que isso é o correto, eu vou agir com base naquilo. Agora, se eu falo que eu acredito nisso, a gente vê isso que nem a gente citou aqui. A gente vê muito isso no caso principalmente aí das celebridades. Vão à igreja, postam foto em cultos por aí, mas não há um discipulado correto. E aí você vê a vida daquela pessoa ali, através das mídias digitais, uma loucura só. Aí você fala, fulano de tal, já falado que tinha se convertido, que era cristão. Ou às vezes na vida de pessoas próximas a nós vemos esse mesmo comportamento. Não há mudança, não há nada de diferente. Aí você às vezes fica sem entender, mas não. A fé, ela é determinante, a crença gera mudança de vida. Ponto. Interessante que o Rony falando isso, eu até passei pelo irmão Gilmar ontem por um jovem a qual ele não está mais na presença do Senhor. E ele já ministrou por aí. E hoje não está mais. Você falando isso, me veio à memória um texto. Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Se Jesus verdadeiramente te libertar, toda aflição, toda luta, toda tribulação, você vai vencer. Vencer por mérito seu? Não. Porque Jesus te libertou. Aí você entra na questão, né? Se eu não sou livre, então você não foi liberto? Pelo menos por Jesus? Jesus, ele tem todo o poder. Mas aí tem também um texto que diz assim, eu sou ruim de referência, Rony. É que eu venho os textos na memória, eu sou ruim de referência. Eu nasci com esse defeito. Mas diz um texto tem um texto que diz assim, amou mais o mundo do que a Deus. Ao amor. A pessoa ama mais ao mundo
do que a Deus. Então Jesus, ele respeita. A Bíblia é o único lugar que dá o livre-arbítrio. Se eu não me engano, é uma das cartas de Paulo. Se eu não me engano, é isso aí. Ele fala acerca de um irmão que amou mais e se entregou ao presente século, não é? Então, o que acontece? Se você amar mais ao mundo do que a Deus, você vai viver no mundo. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada, vale nada. Porque o que acontece? O que nós estamos falando não é mérito nosso estarmos na presença de Deus. Não é mérito. Não é mérito. Às vezes a gente olha e fala assim, eu estou na igreja porque eu sou bom. Cristo disse assim, bom é Deus que está no céu. Por que me chamas bom? Bom é Deus. Então, o que diz isso aí? Somente pela graça somos salvos. Pela graça de quem? Pela graça de Cristo. É Cristo. Tudo é Cristo. Quando Cristo sai de cena, deixa de ser o centro, aí o homem passa a ser o centro, aonde entra o egocentrismo, anula a vontade de Cristo. Por isso é que, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres, porque você anula a sua vontade, anula o seu eu, para que a presença e a pessoa de Cristo apareça. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de quem? Do pastor Martins? Do pastor Daniel? Presbítero Rony? Não. Superabunda a graça de Cristo. Posteriormente no texto a gente vai entrar justamente nesse ponto, que vai ser onde a gente vai fechar a aula de hoje. Mas só para a gente chegar até lá, eu coloquei algumas coisinhas antes aqui, o Evangelho não é a sua vida para sempre, muito menos que você se torne a melhor versão de si mesmo, como diz aí na teologia cult. O que Deus mais quer é que sua vida acabe, ou que você morra. O Evangelho é a morte da nossa vida para que a vida de Deus permaneça em nós. Você vive pela vida de Deus, que é o que a gente está explicando aqui. Deus quer que eu viva. Não, irmão, Deus quer que você morra. E a partir da sua morte Ele pode fazer alguma coisa. Eu já preguei, né, no início da fé, eu falei isso daqui uma vez, depois eu vi que eu estava completamente errado. Deus quer que você se torne a melhor versão de você mesmo. Não. Veja só, Rony. Veja só. Servir a Deus. Quem serve a Deus aí? Levanta a mão aí, irmão. Servir a Deus envolve perder para ganhar, morrer para viver. Isso a gente vai encontrar mais a gente foi estudar o Evangelho do Reino. Do Reino. Sim, da morte carnal, da morte dos pecados, da morte da sua natureza. Entendeu? Como eu sempre falo aqui na igreja, aquela frase do Lutero, né? Do Lutero, achei que o velho homem havia se afogado no batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Quando a sua velha natureza tenta aflorar, tenta vir para fora, você fala, Adão, volta para dentro, seu miserável. Isso aí a gente vai ver aqui em Efésios, né? Capítulo 2, do 1 ao 5. Pode falar. Aí, depois eu vou ler o 8 ao 10, mas você vai ler do 1 ao 5, isso, tranquilo. Aí você vai ler do 8 ao 10. Pronto. Veja só. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Responde aí, irmãos. Efésios 2, do 1 ao 5. Isso, não. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha o que o Jailton acabou de falar ali. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. O príncipe da potestades do ar,
dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos nossos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí vem a resposta. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você vê a conexão aqui com o texto que a gente leu? Estando nós mortos em nossas transgressões, como a gente leu no texto anterior. Sim. Nos amou quando éramos pecadores. Pode continuar, Martins. Então o que acontece? Veja só. Paulo fala dos grandes planos do Senhor. O Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor tem planos para a humanidade. E os planos do Senhor mostram a supremacia de Cristo. Não é a supremacia do homem. Não é a supremacia do homem, é a supremacia de Cristo. Agora, para explicar as principais etapas do propósito de Deus para o universo através da salvação do ser humano. Cristo, ele veio ao mundo com um único propósito: salvar eu e você. Tirar eu e você do lamaçal do pecado e firmar os nossos pés sobre a rocha. A rocha quem é? Jesus Cristo. E para mim terminar a minha fala aqui e o Rony continuar, veja só. Se você quiser anotar, depois você pode anotar. A graça não anula nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Vou repetir. A graça não anula nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Aí agora é com o Rony. Eu vou falar basicamente também isso aqui na finalização. Eu gostaria só de ler com vocês antes, para que nós possamos aqui embasar o raciocínio, Romanos capítulo 6, do 1 a 8. Abram aí por gentileza, para que nós acompanhemos juntos. Romanos 6, do 1 a 8. Essa aula tem Bíblia, hein, cara? Tem. Essa aula tem, a gente leu bastante hoje. Romanos 6, do 1 ao 8. Vamos lá? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para eles? Você vê as conexões aqui, a gente está lendo vários textos em vários livros e tudo faz sentido. Nós que já morremos para ele. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Jesus, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também viveremos com ele. Então o que Deus mais quer, irmão, é que o seu velho homem morra, para que o novo nasça, para que a natureza dele nasça e habite em você. Então nós estamos hoje trabalhando com essa temática, e que o Evangelho tem 3 desdobramentos: Evangelho da graça, Evangelho do reino e Evangelho eterno. Já caminhando aqui para a parte final da aula, hoje nós estamos fazendo a introdução ao Evangelho e começando o Evangelho da graça. Na próxima aula a gente vai terminar o Evangelho da graça, e se a gente conseguir finalizar o reino e o eterno. Se a gente não conseguir, vai pular para mais uma aula, mas a gente quer deixar esse assunto aqui bem esclarecido. Então vamos lá. A salvação, como ele citou aqui, é um fato consumado, e a graça não é um empréstimo.
A salvação é um fato consumado e a graça não é um empréstimo. E eu vou ler Efésios 2, um pouquinho mais à frente, do 8 ao 10, que é basicamente o que o Martins introduziu aqui. Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Quem tem mais de uma Bíblia em casa, depois quiser trazer, aí você traz 2, 3, você vai abrindo aqui, deixa o texto aberto em um e pega outro, porque a gente sempre volta nos textos. Mas é interessante, você vai ficar criando uma habilidade realmente de fazer as conexões. Efésios 2, do 8 ao 10 diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Texto clássico para essa explicação aqui. Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então a minha salvação é um presente e não uma recompensa. A minha salvação é um presente e não uma recompensa. Então, baseado aqui, você vê no versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então a minha salvação é um presente e não uma recompensa. O que nos atrapalha de desfrutar tudo isso, irmãos, é às vezes a mentalidade de meritocracia, que por ela eu ganho e perco toda hora. Eu tentando merecer, eu nunca vou me tornar merecedor. Toda vez que eu acho que perdi a salvação, eu volto ao Éden, como Adão, quando ouve a voz de Deus e sentimento, medo, vergonha e se esconde dele. Então esse é o ponto interessante. Toda vez que eu acho que a salvação ela vem por mérito, ou seja, por obras, eu perco e ganho. Por quê? Na hora que eu errar, é aquele negócio. Eu acho estranho. Quando a pessoa reconcilia, e aí você fala: ó Deus, reescreve o nome dele no livro da vida. Você imagina a pessoa se desviando e voltando a vida inteira. O livro da vida vai ficar todo rabiscado. Deus não pode escrever com caneta, tem que ser com lápis para quê? Para apagar e escrever. Toda vez que aquele irmão se desvia, tem dia que o cara desviou e voltou 3 vezes. Haja borracha e lápis, meu irmão. Vai escrever isso todo dia, toda hora. Então, esse é o ponto central. A graça é um presente, é um dom de Deus, e não por mérito, não por obras. Só que o que é o problema? A pessoa acha que não precisa de obras. Então ela distorce todo esse ponto aqui. Dentro da nossa temática, nós também falamos um pouco sobre libertinagem, que é a vazão para a graça barata, ou a ausência de obras, baseando-se no versículo 9 e esquecendo o 10. O que diz o 9? Não de obras, para que ninguém se glorie. A pessoa baseia o raciocínio dela nesse ponto. Não precisa de obras. Só que, meu irmão, tem o 10 na sequência. Não ignore os textos. Aí o que o 10 diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, como eu sempre explico, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, eu não sou salvo pelas boas obras, mas para boas obras. Santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Você consegue compreender? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas sou salvo para as boas obras. As boas obras são o resultado evidente da salvação. Então esse é um ponto importante a se lidar. Eu não sou salvo pelas, mas para. Por isso que eu falei, não há razão para crer que alguém está sendo salvo se o mesmo não estiver sendo santificado. E qual a parte evidente da santificação, da salvação? As obras. Quando eu mostro que eu creio em algo, eu começo a me comportar de modo que reflita aquilo. E aqui está a loucura, já para a gente fechar, e a incoerência da graça barata. Por exemplo, quem tem filho aqui vai entender isso aqui, e você que é filho também vai entender. Se dissermos ao nosso filho que nós o amamos eternamente e incondicionalmente, ele vai reagir de uma forma destruindo tudo o que está à sua frente. Você disser para o seu filho antes, eu te amo eternamente e infinitamente. Após você dizer isso para ele vai sair aqui derrubando tudo na sua casa? Faz algum sentido? Não faz sentido. E por que a gente acha que a graça vai fazer isso com as pessoas? Quando a gente chega e explica
os mais antigos tinham medo de explicar essa doutrina por conta disso. Eles ficavam na meritocracia com medo do povo sair na loucura, fazendo o que bem entendia. Só que não há razão para crer que esse raciocínio está certo, porque a graça, esse favor imerecido, esse amor incondicional e eterno, para uma pessoa bem resolvida, que entendeu a mensagem, ela não vai sair destruindo tudo, não faz nenhum sentido. Mas aí eles apegaram ao legalismo, por medo da libertinagem. E o libertino, que é o uso exagerado da sua liberdade, descontrolado e irresponsável, não parte do mesmo princípio da graça. Ou seja, você não mede a doutrina pela conduta das pessoas, ou dos evangélicos, digamos assim. Você atesta se a doutrina é verdadeira pela própria doutrina. Eu não posso pegar a doutrina e basear a doutrina nas pessoas. É mesmo eu pegar um texto bíblico e falar para aquela pessoa, é uma doutrina bíblica, mostrar para ela, ensinar para ela. Se ela fizer errado, o problema está com ela ou está com a doutrina? Se eu expliquei certo. Então você consegue entender que o raciocínio não faz sentido? A questão da graça barata, eu vou falar que a pessoa é salva e ela vai sair na loucura. Não faz sentido. Você não pode diminuir a mensagem pela má administração das pessoas. A mensagem continua sendo central. Se a pessoa vai administrar mal ou não, aí é uma questão entre ela e Deus. Mas não implica na minha mudança da mensagem com medo da pessoa fazer uma má gestão. Olha só que interessante. O sacerdote analisava o cordeiro e não o pecador. Mesmo eu não sendo perfeito, o cordeiro era. Consegue entender que interessante? Quando no sacrifício o sacerdote ia analisar, ele não analisava o pecador, ele analisava o cordeiro. Essa é a questão. Leiamos aqui Tito 2, do 11 ao 15. Já está finalizando, já está, irmãos? Tito 2, do 11 ao 15. Você pode ler mais para a gente ganhar tempo? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Irmãos, acharam aí? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Até o 15, né? Isso. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Dedico à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar. Exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Pronto, você viu? Embasou todo o raciocínio. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todo. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aonde que tiraram que a graça vai enlouquecer as pessoas? Que a graça vai dar vazão para as pessoas saírem loucamente vivendo da forma que querem, sem achar que há consequência alguma. Quer dizer que porque eu tirei da jogada que ela foi condenada, ela vai viver na loucura? Não, irmão. A graça é um presente, a graça é um dom de Deus. E pela graça eu aprendo, como quando Paulo escreveu a Tito aqui, nos educa, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então a graça, ela nos educa, ela nos redime, ela nos leva a uma vida santa, a uma vida santificada, a prática contínua de boas obras, não para merecer, mas é o conceito que eu chamo de gratidão pela graça. Eu não faço para merecer, mas eu faço porque eu fui salvo. Eu faço porque eu não mereço, e por isso eu faço, porque eu entendi que eu não merecia. É aquele texto da quebra do perfume,
do bálsamo aos pés de Jesus, toda aquela demonstração, e as pessoas ficaram incomodadas com a demonstração tão exagerada para aqueles daquela mulher, para aquelas pessoas que olhavam. E só sabe, irmãos, aquele que é mais grato, ele reconhece que ele foi mais perdoado, não porque merecia, mas porque ele não merecia muito mais do que os outros. Quanto mais você entende que você não merece, mais gratidão você tem. É um conceito muito interessante. Quanto mais... Sabe aquela história do irmão chega aqui contando testemunho? Esses dias eu estava numa igreja e o cara começou a contar, e você olha para o cara, você não diz nada. Aí o cara começou a falar, eu aqui tenho 37 homicídios nas costas. Mais de 100 assaltos a banco, e eu acho que era quase 11 anos de Carandiru. Aí você olha para o cara, um pastor, você fala, não. Um cara gentil, falou comigo no final, amável, cara, 2 metros de altura, parecia uma criança, sorrisão, ô meu amado, tudo bem, abraçando você aqui. Você fala, cara, 37 homicídios nas costas, esse cara matou quase 40 pessoas. Isso é graça, irmão, isso é graça. Você pegar 40 pessoas mortas nas costas daquele cara, e o cara chegar em você como uma criança, como um cordeirinho, porque ele entendeu que ele foi muito salvo, e por isso ele tem muita gratidão pela graça concedida. Se você não consegue entender que essa mensagem é transformadora, nada mais vai fazer você entender. Não é mérito dele, né? Não é mérito dele. É mérito de Jesus. Enfim, irmãos, vamos deixar mais para a próxima aula. Ok? Vamos finalizar aqui. E na próxima aula a gente vai dar continuidade ao Evangelho da Graça. E vamos entrar no Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. Se não conseguirmos fechar em uma aula, a gente pula para mais uma. Mas o importante é deixar o conteúdo fechado. Amém? Pode orar para finalizar, Martins? Senhor nosso Deus e Pai, aqui, Senhor, nós queremos te agradecer, porque tudo que nós estamos fazendo vem de Ti e é para Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos instrumento em Tuas mãos. Senhor, não só nós aqui, mas o Teu povo que está aprendendo. Pai, abençoa, prepara, Senhor, afia as ferramentas. Senhor, e que nesta noite nós possamos ter um culto diferenciado na Tua presença, que é o culto de memória à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, eu quero ser grato pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Eu quero ser grato, Senhor, porque o Senhor deu-nos a oportunidade de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que essa Santa Ceia para mim, Senhor, seja renovadora, seja, Senhor, transformadora. Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos.